Eu fiz um curso uma vez de oratória. Eu aprendi que quando vai se falar em pé, que a gente tem que fechar o paletó. Tá? Então eu vou fechar meu paletó, tá? Senão a minha professora de oratória vai brigar comigo. Ainda mais está filmando. Ainda mais está filmando. Senão a minha professora briga comigo de oratória. Ela falou, não esqueça de fechar o paletó se for falar em pé. Ok? Gente, então vamos lá. Alguém já ouviu falar alguma vez em arbitragem, mediação, conciliação? Hoje, quando eu falar aqui em conciliação e mediação, tá, eu vou falar em conciliação e mediação privada, ok? Porque nós temos a mediação, conciliação, né, judicial, ok? E temos, né, a parte privada também desses dois institutos, que são bem diferentes. Muita gente pensa que são institutos iguais, né? Que seria mesma coisa, né? Mas na verdade não é. Alguém já ouviu falar? Mediação, conciliação privadas. Alguém já foi, participou, né, de alguma sessão? Na privada não? E na parte judicial? Alguém? Já participou? Já? Ok. É quase igual, tá? Então a gente tem a mediação, a conciliação privada e judicial, ok? E a arbitragem, ela sempre é privada. Não existe arbitragem judicial. A arbitragem, ela é um instituto, né, de natureza privada. Então, o que são as câmaras de mediação, conciliação e arbitragem? As instituições privadas. Como eu falei aqui, são instituições totalmente privadas que foram criadas através da Lei 9.307, que é a lei de arbitragem brasileira. Para quê? Para administrar os procedimentos de mediação e conciliação privados, né, procedimentos esses privados, e a arbitragem, que sempre é privada. Então, com a Lei 9.307, ela é de 1996, foram criadas também as câmaras, as instituições privadas para administrar esses procedimentos. A Câmara em si é como se fosse uma empresa privada. Ela não julga. Quem vai julgar, quem vai mediar, quem vai conciliar, são os profissionais que fazem parte dessas instituições, dessas câmaras privadas. A Câmara, ela é uma administradora, né? É uma ponte entre as partes, né, para que elas possam se encontrar, para onde possa ter as sessões de arbitragem, de conciliação, de mediação, ok? Então, são as câmaras privadas de mediação, conciliação e arbitragem. Esses órgãos privados, né, eu estou frisando bem privado, porque muita gente pensa, né, que são braços dos setores públicos, são braços do Poder Judiciário. Não. Toda vez que a gente vê o símbolo aqui nacional, né, a gente vai estar falando da Justiça Pública. Tá bom? Só para deixar, né, isso bem claro. Tá? Então, quando a gente entra com uma ação, né, vocês, advogados, sabem muito bem disso, né, quando a gente entra com uma ação no Poder Judiciário, né, a gente não sabe, né, como é que isso vai ser conduzido, a gente não sabe onde que isso vai parar, a gente sabe o dia que a gente entra com essa ação. Agora, quando essa ação vai estar julgada, perdeu ou ganhou, a gente não sabe quando. Isso pode demorar anos e anos. Então, isso a gente fica meio com medo, meio dá um pouquinho de temor, né? Certo? É preciso tempo para estudar o processo, né? O juiz sorteado, quase nunca, ou em poucas vezes, né, ele vai ser um especialista na matéria. Quase nunca o juiz, ele é especialista na matéria, ok? Diferente do árbitro, que a gente vai ver mais na frente. O árbitro sempre, 100% dos casos, ele pode ser um técnico naquela matéria que ele vai julgar. Por exemplo, se eu vou ter uma arbitragem envolvendo engenharia,
Eu posso colocar um árbitro engenheiro? Sim ou não? O que vocês acham? Sim, né? Posso colocar um árbitro engenheiro. Diferente do Poder Judiciário, o árbitro ele não precisa ser advogado, ele não precisa ser da área do direito, ele pode ser da área especialista dele, certo? Da especialidade dele, né? Ok? Então o árbitro sempre pode ser especialista, certo? A gente não tem esse sempre no caso do Poder Judiciário. Às vezes, quando a gente vai procurar um processo, essa procura se torna complicada, porque a gente sabe como é que são as varas, né? São entupidas, são muitos processos, que é o negócio todo. Isso aqui é crucial. Como que o juiz vai conseguir finalizar um processo com tantos recursos? A gente sabe, né? Vocês sabem disso melhor do que eu, do tanto da gama de recursos que tem, né, no processo judicial. Isso também não acontece na arbitragem. A arbitragem ela não tem segunda instância, terceira instância, não. Ela é instância única, né? Mais na frente nós vamos ver isso também. A tecnologia não está ao alcance de todos, né? Muitas vezes as partes, né, se perdem e ficam refém até do próprio advogado, para que, né, consiga ter acesso àquele processo. No Poder Judiciário, né, os juízes e seus auxiliares são presos pela burocracia. No Poder Judiciário, qualquer ação, qualquer, né, processo e tudo, ele tem todos aqueles trâmites a serem seguidos, né? Por exemplo, tem que seguir o Código Civil, o CPC, não é? Direitinho. Na arbitragem e na mediação, ou seja, nas câmaras privadas, não necessariamente em um procedimento de arbitragem, em um procedimento de mediação, você precisa seguir o CPC. Não necessariamente, a não ser que as partes e os advogados das partes queiram que o procedimento siga o CPC. Isso não é recomendado, porque você vai engessar aquela arbitragem. Mas tem muita gente que exige tudo, aí o árbitro, a Câmara, né, ela vai seguir o que as partes, o que os advogados, né, decidem, ok? O autor muitas vezes fica arquivado, né, sem poder fazer muita coisa, né, durante muito tempo. Isso também não vai acontecer nas câmaras arbitrais privadas. Entrega da petição, né, a parte foliar, né, protocolou aquela ação, né, aquela petição. Muito tempo depois, sentença sujeita a recurso. Quer dizer, o cara já ficou velhinho lá, né, a parte, né, muitas vezes, né, já até morreu. É mais ou menos isso. Agora, vamos falar da arbitragem e da mediação. Aquilo foi só uma pequena introdução, né, para a gente entrar no clima aqui, tá certo? Arbitragem e justiça privada. Justiça. Esse nome ele é meio polêmico. Geralmente as autoridades não gostam muito que se usa o termo justiça para arbitragem, para mediação, certo? As câmaras, né, privadas, tá, mas, né, não deixa de ser uma justiça, sim, uma justiça privada. Rápida e eficiente. Por que ela é rápida e eficiente? Porque não tem recursos protelatórios. Na arbitragem, na mediação, a gente não tem toda aquela gama de recursos, né, que vai para segunda instância, terceira instância, né, chega até Brasília, né, podendo chegar até o Supremo, né? Não tem isso na arbitragem, na mediação, ou seja, nas câmaras privadas. Agora, o que é arbitragem? Esse é o conceito, né? Existem vários conceitos, vocês vão achar por aí no Google, né? Vários conceitos de arbitragem. Esse é um deles, né? A arbitragem é um método extrajudicial ou adequado de solução de controvérsias. É extrajudicial porque ela é conduzida, né, a arbitragem fora do Poder Judiciário. Então a gente fala que é extrajudicial, certo? Em que se escolhe de comum acordo entre
as partes uma ou mais pessoas, os árbitros terceiros imparciais, para darem a solução definitiva e irrecorrível, ou seja, não tem recursos, ok? Ao conflito no prazo convencionado, ou caso esse não tenha sido estipulado, no prazo de 6 meses, de acordo com a Lei nº 307, que dispõe sobre a arbitragem no Brasil. Então, isso aqui, ó, definitiva, irrecorrível, é bem forte. Agora, a arbitragem é uma coisa nova no Brasil? Não, é um instituto, né, bem antigo. Desde 1824, ainda era a Constituição do Império, já se falava em arbitragem no Brasil. Naquela época, eram os juízes árbitros. Okay? Depois foi evoluindo, né, Código, né, Comercial, Processo Civil, Lei Adjetiva, Lei da Conciliação, certo? Lei de Arbitragem, 1996, que é a Lei nº 1307, e a atualização da Lei de Arbitragem, que é a Lei 13.129, que atualizou a Lei nº 1307. Essa atualização é de 2015. Ela ampliou, né, sabe, o que pode ser resolvido por arbitragem. Por exemplo, antes da atualização da lei, que é a Lei 13.129, a parte de administração pública, né, não podia usar arbitragem. Tinha essa controvérsia, pode, não pode, isso aqui. Geralmente as sentenças arbitrais envolvendo a administração pública, antes da atualização da lei, geralmente, quando a administração pública perdia, claro, né, se ela foi vencedora, ela não vai pedir anulação, claro, mas quando ela perdia essa ação, ela entrava com a anulação. A anulação em que? Baseada em quê? Por quê? Porque os bens da parte pública, a administração pública, eles são considerados bens indisponíveis. E a lei é bem clara, né? Só pode fazer arbitragem quando estiverem envolvidos os bens patrimoniais disponíveis, certo? Mas com a atualização da lei, em 2015, ficou bem claro que a administração pública, quando ela age como um ente privado, certo? A administração pública, quando ela age como um ente privado, pode-se usar a arbitragem. Por exemplo, se a Prefeitura do Rio contrata uma empreiteira, não está muito na moda agora a empreiteira, né? Contrata uma empreiteira para fazer uma ponte, por exemplo, nesse contrato entre a Prefeitura e essa empreiteira, pode ter uma cláusula compromissória de arbitragem. Okay? Seria um problema, então isso ficou pacificado. Antes da lei, não. Antes da lei tinha muita controvérsia. A arbitragem, antes da lei nº 307, existia? Existia, a gente viu que sim. Só não tinha lei própria, mas existia a própria arbitragem, né, no nosso ordenamento jurídico, certo? Antes da lei nº 307, não tinha sentença arbitral. O árbitro era como se fosse um técnico, como se fosse um perito. Ele fazia um laudo, é como se fosse um laudo pericial, certo? Ele fazia, né, aquele laudo, né, confeccionava um laudo, decidindo aquela controvérsia. E esse laudo precisava ser homologado. Homologado por quem? Por um juiz togado. Então, você ia numa câmara arbitral privada, entrava com aquela ação, certo? O árbitro, né, confeccionava um laudo, né, falando que a parte A ou a parte B foi, né, vencedora, e esse laudo precisava ser homologado no Poder Judiciário, para ele ter força de título executivo judicial, para ele ter força de sentença. Okay? Então, as partes, nessa época, iam ter 2 gastos. O primeiro gasto com a Câmara Arbitral, para que o árbitro pudesse confeccionar esse laudo, né, teria que pagar, claro, né, entrava com aquela ação e sabia pagar, efetuava o pagamento, não é isso? Ia ter um segundo gasto com a homologação no Poder Judiciário. Para entrar com essa ação pedindo homologação, também tinha que pagar custas. Ok? E a cláusula compromissória, que é aquela cláusula que a gente coloca no contrato, né, aquela cláusula compromissória de arbitragem, mais na frente
vai ter exemplo aqui dessa cláusula para vocês, ela não tinha peso nenhum. Isso antes da Lei 9.307. Ou seja, se eu alugasse uma casa e nesse contrato de locação tivesse uma cláusula compromissória de arbitragem, e eu, como inquilino, fosse convocado para uma sessão arbitral por uma Câmara, eu não tinha obrigação nenhuma de ir. Se eu não fosse, não iria acontecer nada. Isso antes da lei. Então, essa cláusula compromissória, ela não tinha peso. Por isso que ninguém usava a arbitragem antes da Lei 9.307, antes da lei própria, sobre o tema. Porque não tinha peso, não tinha força. A cláusula compromissória não fazia compromisso entre as partes. Ok? Agora, após a Lei 9.307, antes era laudo, agora virou sentença. Opa, começou a ficar bom o negócio, melhorou. Né? O laudo, ele teve um avanço, né? Ele foi promovido, ele virou sentença arbitral. E essa sentença que o árbitro prolata está na lei de arbitragem, 9.307. Essa sentença arbitral, ela tem o mesmo peso de uma sentença judicial. Elas são equivalentes. Então, o laudo virou sentença, né, e sem homologação. Olha que beleza, não precisa mais, né, ter aquele gasto, né, de ir até o judiciário, perder tempo, aquele negócio todo. Então, o árbitro hoje prolata a sentença. Essa sentença, ela faz título executivo judicial por si só. Tá? Isso está, inclusive, no CPC também. Tá? Os títulos executivos judiciais. Está lá, o artigo 515, se não me engano. Tá? Agora, acho que eu tenho aqui. Está lá, os títulos executivos judiciais, a sentença arbitral. E uma coisa importantíssima, a cláusula compromissória, que antes não tinha peso nenhum, lembra que eu falei para vocês, né? Antes da Lei 9.307, se eu tivesse uma cláusula compromissória no contrato e a parte não cumprisse, se ela não fosse lá, tudo bem. Agora, essa cláusula compromissória, ela tem peso total. Ela faz compromisso entre as partes. Então, se você tem aquele mesmo contrato lembra que eu falei, locação, lá, que você assinou uma cláusula compromissória, completinha lá, do tipo cheia, falando que a 8ª Câmara que vai ser administradora dessa arbitragem, paga o negócio direitinho, né? Como vocês vão ver mais na frente aqui. E se você não comparecer, e a Câmara comprovar que a parte recebeu a notificação, o convite para a arbitragem, segue esse processo e o árbitro vai prolatar a sentença à revelia. Tá? Está na Lei 9.307 também. Eu preciso comprovar, a Câmara, né, que fez a convocação, precisa comprovar que a parte recebeu essa notificação. Ok? Conseguindo comprovar, o árbitro segue com o procedimento mesmo se uma das partes não comparecer. E ele vai prolatar a sentença dele. Cláusula compromissória. Esse é um exemplo, né, clássico de cláusula compromissória do tipo cheia. O que é uma cláusula compromissória do tipo cheia? Ela fala com a Câmara que vai fazer a instituição, certo? Ela fala que a arbitragem vai ser administrada através da Câmara X, através do regimento interno dessa Câmara. Isso é uma cláusula compromissória básica, né, padrão, ok? Então, você pode colocar também, se você quer, por exemplo, 3 árbitros, certo? Né, pode colocar na cláusula compromissória também que vão ser 3 árbitros. Tá? Você pode colocar também se o, por exemplo, idioma vai ser português, inglês, espanhol, etc. Tá? Você pode colocar também qual o código que os árbitros deverão seguir. Por exemplo, quer que faça essa, por exemplo, arbitragem através do Código Civil, através do, sei lá, qualquer código, CPC, né, CDC, aí você pode colocar também na cláusula, ela pode ficar mais cheia ainda,
ok? Não tem tamanho para essa cláusula, não tem limite. O árbitro, ele pode ser engenheiro, ele pode ser administrador, ele pode ser qualquer profissão, contador, ele pode ser um pescador. Se você tem uma cidadezinha lá onde você tem uma colônia, né, de, por exemplo, pescadores, né, e naquela colônia teve um conflito entre duas ou mais partes, e, né, sabe, você vai fazer arbitragem, certo? Naquela colônia ali, você pega um árbitro de lá, pescador, que entende daquela área toda lá, ok? Aí você vai falar, mas aí, Roberto, tudo bem, certo? Tudo bem, você vai pegar lá o cara, o pescador, mas essa parte, a arbitragem, tem uma lei por trás. Ele vai saber fazer isso, ele vai saber dar essa, por exemplo, sentença, ele vai ter que prolatar uma sentença, certo? E a sentença está na lei número 307. A sentença tem que ter relatório, fundamentação, dispositivo. Ele vai saber fazer isso? E aí? Provavelmente não, né? Muitas vezes ele mal vai saber escrever, ler, escrever. Por isso que a arbitragem, ela é maravilhosa. Aí o que a gente faz nesse caso? A gente faz com 3 árbitros. Olha que maravilha. Pega ele, que é o especialista, e pega 2 advogados, por exemplo. Vamos fazer com 3 árbitros, certo? Ele vai ser a parte especialista da coisa, né? Vai falar, né, o que está certo e o que não está, né? E os 2 advogados vão ser a parte técnica da coisa. Tá bom? Por isso que a gente pode, por isso que essa parte, a arbitragem, ela é bem ampla, né? Ela é menos formal do que um processo judicial. Então, não chega a ser informal porque tem uma lei por trás, né? Mas é menos formal. Tá bom? Agora, onde é realizada a arbitragem? Onde que a gente faz? Como é que ela é conduzida? Né? Como é que é esse procedimento? Nas câmaras de arbitragem, tribunais de arbitragem. Se bem que o nome tribunais, tem muitas instituições que usam como nome da instituição tribunal. Tribunal de arbitragem, tribunal de mediação. Esse nome tribunal, ele não é bem visto quando você vai denominar a instituição, ele não é bem visto pelas autoridades, porque confunde com o Tribunal de Justiça. Lembra que eu falei para vocês no começo que a arbitragem é totalmente privada, as câmaras são privadas. Ninguém pode pensar, imaginar que quando vai a um procedimento arbitral conduzido por uma câmara, que está no braço do Poder Judiciário. Não é. Tem que ficar bem claro que ali é uma instituição privada. Tá bom? Então, esse nome tribunal, ele não é muito bem visto para denominar a Câmara. O tribunal arbitral é o conjunto de árbitros, certo? 3, 5, 7 árbitros, que ele é feito para julgar uma causa, e quando essa causa está julgada, está sentenciada, aquele tribunal arbitral, ele é desfeito. Então, o conceito de tribunal arbitral, ele é temporário, diferente das instituições como empresa, que a empresa, quando você monta uma empresa, né, a princípio ela é por tempo indeterminado. O tribunal arbitral não, ele é por tempo determinado. Então a gente forma aquele tribunal arbitral, julga-se aquela causa, terminou, né, prolatou direitinho essa sentença direitinho, ele é desfeito. Tá? Então nós temos câmaras, tribunais, cortes, arbitragem, todas essas são instituições privadas que foram criadas através da Lei nº 307. Característica principal. No meu ponto de vista, tem gente que fala que a principal característica da arbitragem é a economia. Eu, particularmente, não acho. No meu ponto de vista, é a rapidez. Até porque não é tão econômico assim, porque é pago. Quando você vai entrar com uma ação numa câmara arbitral, seja ela de conciliação, mediação, né, arbitragem, é um, né, procedimento pago.
ok? Diferente do Poder Judiciário, que tem a parte, que não é paga, gratuita, não é isso? Na Câmara não, então sempre vai ser pago. Mas, é como todo mundo fala, tempo é dinheiro. Então, como o tempo é bem menor, se torna um procedimento, vamos botar assim, não barato, mas menos caro do que o Poder Judiciário pelo tempo que você vai ficar ali com aquela ação. Tá? Então, a característica principal, no meu ver, é rapidez. Pela lei, o máximo são 6 meses para que aquele árbitro ou aquele tribunal arbitral possa prolatar a sentença. Tempo máximo 6 meses pela lei. Tá? Essa média de 30 dias é da 8ª Câmara Arbitral. Mas isso também a gente leva em conta também do procedimento. Se for um procedimento complicado, procedimento grande, procedimento geralmente de um valor financeiro mais alto, leva-se um pouquinho mais de tempo. Mas na média, 30 dias, tá? Essa média, como eu falei, é da 8ª Câmara. Por quê? Que é rápido, porque não cabe recursos. Esse é o artigo 18 da Lei nº 307. Tá? O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou homologação pelo Poder Judiciário. Esse é o artigo 18 da Lei nº 307. Então fala que o árbitro é juiz de fato e de direito. Mas antes desse artigo 18, nós temos o artigo 17, que fala que o árbitro é juiz de fato e de direito, mas quando ele está arbitrando, e não para sempre. Ou seja, então, um artigo vem depois do outro, não é à toa. Quando ele está na função de árbitro dele, naquele momento que ele está arbitrando, ele saiu da sala ali e acabou. Então, ele não é juiz, ele não pode dar carteirada, ele não tem as prerrogativas de um juiz togado, doutor Vitor? Quando ele está fora da audiência arbitral. Tá? Não é a profissão dele, não é juiz, não é árbitro. Não existe até o momento, até na data de hoje. Eu falo isso porque tem vários processos tramitando para criar a profissão de árbitro, certo? Mediador e árbitro. Mas até hoje não tem. Então, hoje é função de árbitro, é função de mediador, não é profissão. Então, não tem esse papo de carteira, de que eu sou juiz, não, vai ser preso quem se intitular assim, tá? Então, é juiz de fato e de direito na hora da arbitragem, certo? Tá aqui, ó, artigo 18 da lei, viu? Tá. Agora que vem o artigo 31. A sentença arbitral produz entre as partes e seus sucessores os mesmos efeitos da sentença judicial, e sendo condenatória constitui título executivo. Parou no executivo, não falou se é judicial, extrajudicial, mas no CPC está bem claro, tá? Os títulos executivos judiciais, está lá, a sentença arbitral. CPC, artigo 515, são títulos executivos judiciais, inciso 7, a sentença arbitral. Aqui é só para vocês terem uma ideia de como funciona o trâmite de uma ação. No Poder Judiciário você já conhece, toda aquela gama de muita coisa, recurso, aquele negócio todo. Não é isso? Na arbitragem não. É bem simples, é bem rápido. Por quê? Porque não temos recursos protelatórios. Tá? Então é bem simplificado. No Poder Judiciário, todo mundo sabe, quem está lá, tempo 2, 3, até 20 anos, até mais, Na essa arbitragem, pela lei, 6 meses, média da 8ª Câmara, 30 dias. A lei fala em 6 meses, mas nada impede também que as partes e o árbitro ou os árbitros, eles estendam esse tempo. Também pode. Por exemplo, se você tem um processo arbitral de 10 milhões, está envolvendo 10 milhões, uma causa grande dessa,
Você não vai conseguir resolver isso em 6 meses, impossível. Então, é possível das partes, em comum acordo, estender esse prazo para 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. O maior prazo que eu vi foram 2 anos e meio, foi aquele processo do Pão de Açúcar com aquela empresa internacional, que foi feito por arbitragem, foi até a Câmara da Fundação Getúlio Vargas que fez. Foram 2 anos e meio. Então, e o processo envolvia bilhões. Tá? E eles conseguiram resolver em 2 anos e meio. Foram 3 árbitros. Então, arbitragem, justiça privada, rápida e eficiente, sem recursos protelatórios. Ok? Bom, mas se eu tenho um contrato que não tem cláusula compromissória, ou seja, naquele contrato eu não conhecia arbitragem, tá, doutor Vitor? Aí eu não conhecia, né? Fiquei conhecendo agora, certo? Vocês estão aqui conhecendo, aquele negócio todo, né? Eu tenho um contrato, eu tenho uma casa alugada e eu quero que o meu inquilino, né, que a gente faça agora, que a gente opte pela arbitragem. Eu posso fazer isso? Posso. Agora, é totalmente facultativo. Eu vou chamar o meu inquilino, vou falar, ó, existe arbitragem, papapá, que negócio todo, explico para ele, eu faço um adendo a esse contrato e incluo a cláusula compromissória, tá? Isso se ele quiser, ele não é obrigado, tá? Se ele achar bom, legal e tudo, faz o adendo e opta pela arbitragem. Agora, o meu inquilino não quis assinar essa cláusula compromissória, ele não quis assinar esse adendo. Mesmo assim, eu posso entrar com uma ação contra ele numa câmara arbitral privada? Pode. Aí ele vai receber um convite para uma, né, mediação ou uma conciliação e vamos tentar entrar em um acordo. Conseguiu o acordo, ótimo. A gente pode homologar esse acordo em forma de sentença arbitral. Agora, se ele não quer, ele viu, né, não quer mesmo, a gente não pode fazer nada. Contratos sem cláusula compromissória previamente assinados, a parte de arbitragem ela é totalmente facultativa. Já optar pela arbitragem, né, quando eu estou fazendo o contrato com a outra parte, porque até então está tudo bem. Quando as partes vão assinar o contrato, elas estão se amando ainda, não é isso? Depois que dá aquela briga, acontece a briga, elas não vão se entender em mais nada. Então, o ideal, quando eu estou fazendo a confecção daquele contrato, é já incluir uma cláusula compromissória de arbitragem ou de mediação naquele contrato. É aí que entram os advogados, né? Os advogados fazem contratos o tempo todo para seus clientes. Não é isso? Então, o próprio, né, no caso, advogado, já vai optar pela arbitragem naquele contrato. Certo? De agora em diante, se eu usar, né, nos meus contratos uma cláusula compromissória, eu tenho 100% de arbitragem garantida. Claro, se a gente localizar a outra parte. Lembra que eu falei para vocês? Quando a gente notifica uma das partes, ela tem que ser localizada. Geralmente a gente manda, a Câmara, ela manda essa notificação, esse convite para arbitragem, mediação, através dos correios com AR. Então esse AR, ele é preciso voltar positivo. Tá bom? Se ele voltar negativo, aí a gente para tudo, né, procedimento, e pede para que a parte aponte o novo, endereço, onde que aquele cara está, onde que a parte está, né, localizada, tá bom? Tanto que a gente bota aqui, sentença arbitragem caso se localize o notificado. Se não localizar, né? Nesse caso funciona igual para o judiciário, né? Se você não localiza, né, para-se tudo lá o processo até localizá-lo, não é isso? Por que é tão rápida a arbitragem? Porque ela é privada, porque não cabe nenhum recurso. Geralmente, gente, o árbitro,
né, quando ele está em uma câmara arbitral, ele vai se dedicar a poucos processos. Geralmente, um árbitro não é igual ao que a gente vê no Poder Judiciário, o juiz com aquela pilha de coisa. Então, tem que ver um juiz para não sei quantos mil processos. Nas câmaras arbitrais, isso não existe. O árbitro, até onde eu sei, né, pela minha experiência, ele tem 2, 3 processos no máximo. Por quê? Porque é muito rápido, ele consegue julgar aquilo rápido, né, e já passa para frente, entendeu? Então, 2, 3 processos no máximo cada árbitro vai ter. Então, ele pode se dedicar, né, àqueles 2, 3 processos, com tempo, com, né, paciência, ele não precisa ficar aquele negócio, não tem que ser máquina de julgar. Sentença arbitral igual sentença judicial, né? Isso já foi falado, certo? Só que a arbitragem finaliza na sentença, com um ganho de tempo de 3, 10 anos ou até mais. Sem levar em conta também que de 30% a 40%, esses dados também são da 8ª Câmara, tá? De 30% a 40%, em média, da sentença são cumpridas espontaneamente. Ou seja, você não precisa executar. A parte vencedora não precisa executar. Tá bom? De 30% a 40%. Ah, tá, aí os outros 60%, 70%. Aí não houve um cumprimento espontâneo, precisaremos executar a sentença arbitral no Poder Judiciário. Só que aí você já ganhou tempo, você já pulou todo aquele processo de conhecimento, toda aquela gama de, lembra, recurso, tudo aquilo já foi pulado. Você já entra direto na execução, se a parte não cumprir espontaneamente. E as sentenças não cumpridas? Execução no Poder Judiciário com o seu advogado de confiança. Certo? Aí, sabe, é um procedimento comum de execução. Porque quando o árbitro prolata a sentença, a parte vencedora tem na mão um título executivo judicial, não é extrajudicial. Eu já vi professor de arbitragem falando extrajudicial. Não é o título executivo judicial, tá? Bom, a parte de execução é um ato judicial e não arbitral. O árbitro, ele não tem poder coercitivo, então ele não pode fazer cumprir a própria sentença dele, certo? Infelizmente, isso não pode. A arbitragem finaliza na sentença, ok? Encurtando sensivelmente o tempo para chegar à execução. Tá, se eu vou ter que executar uma sentença arbitral no Poder Judiciário, por que eu já não entro direto no Poder Judiciário, então? Né? Muita gente pode estar pensando isso. Exatamente por causa do tempo. Você vai pular todo o processo de conhecimento na arbitragem. Todo aquele tempo, né, até você chegar numa sentença definitiva, né, na coisa julgada no Poder Judiciário, isso você vai ter na arbitragem, em média, 30 dias na 8ª Câmara Arbitral. Certo? Então, aquele tempo, se ele ficar lá 10 anos, né, no Poder Judiciário, né, até chegar naquela, né, sentença definitiva e tudo, você vai ter, em média, 30 dias. Tá? Então, o pulo do gato da arbitragem é exatamente esse. É pular todo o processo de conhecimento da justiça pública. É o tempo. Isso aqui é muito importante. Tem muito advogado que não procura a arbitragem porque ele acha que ele vai perder o cliente. Ah, mas na arbitragem não precisa de advogado. É verdade, não precisa de advogado. Mas quem sabe conduzir um processo, seja ele judicial, seja ele arbitral, seja ele de mediação? Quem sabe conduzir? Quem é o especialista na área? É o advogado. Então, eu já vi cliente entrar lá na Câmara sem advogado porque não precisa e ele perdeu a causa simplesmente porque ele estava sem advogado. Ele não sabia o que fazer, né, e não soube se defender, não soube fazer negócio, né, e perdeu a causa. Ele estava com a causa ganha. Por ele não saber e tudo, né, ele perdeu. Então, o advogado, ele é o especialista.
certo? Ele que sabe conduzir um processo ou um procedimento. Então, ele é essencial, sim. Sabe, outra coisa também, tem muitos também advogados que não procuram porque acham que na arbitragem, nas câmaras privadas, eles vão receber menos honorário, porque eles vão trabalhar menos. Eles vão trabalhar menos, talvez, mas eles vão trabalhar muito melhor. Certo? O tempo vai ser muito mais produtivo. Então, não existe isso porque você vai entrar com um processo arbitral, né, do seu cliente, que você vai cobrar menos honorários, de jeito nenhum. Tá? Se bobear, você tem que cobrar até mais, pelo tempo, né, que aquele processo não vai ficar ali, vai ficar pouco tempo, então o tempo é dinheiro. Porque está acontecendo muito isso lá na Câmara. Se o advogado falar, é que eu não trago mais casos para cá, eu tive um caso desse a semana passada, o advogado falou. Eu tenho outros casos para trazer, levou um caso, foi até uma ação de acordo trabalhista, né, ele falou, eu não trago mais casos para cá, para a Câmara, porque aqui eu cobro menos honorários. Aí eu perguntei para ele, você cobra menos por quê? Porque é muito rápido e tudo. Eu falei, mas você mostra serviço para o seu cliente pelo tempo que leva? É isso? Não. Você vai cobrar a mesma coisa. Aqui vai ser muito mais rápido, né? Tempo é dinheiro, né? Em vez dele ficar aqui, né, com um tempo de 3, 5, 10, 15 anos, ele vai ficar 30 dias, 3 meses, 6 meses, no máximo. Então, cobra-se a mesma coisa, não tem esse papo não. Agora sim, esse foi um caso administrado pela 8ª Câmara. A 8ª Câmara, ela foi fundada em 2004, ou seja, esse ano nós estamos fazendo 15 anos. Até o momento nós temos cerca de 14 mil casos administrados, com cerca de 3 mil sentenças prolatadas de arbitragem. E na parte de mediação a gente deve ter mais ou menos uns 2 mil casos administrados. Esse foi um dos casos em termos de valor de ação, foi o segundo maior caso que a gente teve, em termos, né, monetários. Foi o que? Segmento franquia, demandante. Eram 7 franqueados contra a franqueadora. Você juntaram 7 franqueados, né, contra uma franqueadora, tá? Ação, valor da ação, 2 milhões. Quando outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado com esse valor de ação aqui, porque quando ela entrou, a parte dos 7 franqueados, se a advogada deles entrou com a ação, ela deu um valor de ação na petição inicial dela de 100 mil reais. 100 mil reais. Por quê? Porque as custas da Câmara, né, elas são cobradas, né, de acordo com o valor da ação. Aí ela entrou lá na Câmara, eu atendi ela, sentei com ela, atendi ela direitinho. Eu não fui o árbitro desse caso. Esse caso foi árbitro único, mas não fui eu, porque eu sentei com essa pessoa, com essa advogada, então aí automaticamente eu já estou suspeito, tá? Eu falei, doutora, senta aí, a gente vai te atender, mas eu não vou poder ser escolhido como árbitro desse caso, tudo bem. Aí, quando eu vi o caso, olhei direitinho, eu falei, doutora, eu estou achando estranho esse valor de 100 mil reais. Esse valor vai ser analisado pela direção da Câmara e provavelmente ele vai ser arbitrado no valor da causa mesmo. Porque a senhora está entrando, a senhora está aqui, né, com 7 franqueados. O seu pedido principal, além de outras coisas, era a devolução de todas as taxas de franquias e do valor investido. 7 franqueados. Né? A média de cada valor investido, só da taxa de franquia, era de 120 mil reais, de cada um. Isso estava tudo lá direitinho nos autos. Eu falei, então, provavelmente, esse valor da causa ele vai ser arbitrado pela direção da Câmara, tá bom? Ela, tá, tudo bem. Ela entendeu direitinho.
E a Câmara arbitrou pelo valor dos pedidos, de tudo que eles estavam pedindo direitinho, a Câmara arbitrou em 2 milhões, certo? A própria Câmara, a direção da Câmara. E ela tinha pago as taxas iniciais em cima de R$100 mil. Claro que ela teve que, né, pagar mais. Esse processo ficou paralisado até que ela completasse o valor dessas taxas iniciais. Então nós temos segmento franquia, né? Demandante 7 franqueados, demandado franqueadora, valor da causa 12 milhões, pedido principal devolução das taxas de franquias e todo o valor investido, entre outras coisas. Custas arbitrais totais, 22 mil. Isso tem uma tabela da Câmara, né, para a gente ver quanto que vai custar, quanto vai ser essas custas arbitrais. Lembrando que eu falei para vocês no começo, lembra? Que a Câmara ela é privada. Então, essa tabela ela é totalmente negociável. Então, dependendo da causa e tudo, a gente pode até cobrar menos. Tá? O valor da Câmara. O árbitro, geralmente, não se abre mão do valor dos honorários do árbitro. É aquilo que está na tabela. Mas das custas da Câmara, a gente pode negociar sim. Tá? Então, honorários do árbitro, por audiência, R$6 mil. Foi árbitro único. Uma causa nesse valor de 2 milhões, o interessante era a gente ter 3 árbitros. Mas as partes, porque queriam economizar, elas de comum acordo decidiram árbitro único, para ter que pagar um único profissional. Foi outra coisa que eu sentei com essas partes e eu expliquei. Um valor alto de causa. O ideal é a gente ter 3 árbitros, com 2 não pode, tem que ser 1, 3, sempre número ímpar. A gente ter 3 árbitros, 3 cabeças pensam bem melhor do que uma, não é? Pois é, elas não, a gente quer um árbitro só. Tá bom, vocês decidem, mas não é a melhor escolha, deixei isso bem claro, mas para economizar, pagar um profissional só, porque senão seria esse valor vezes 3, né? Mas tudo bem. Total de audiências com a conciliação, foram 4 audiências. Tempo de duração, cerca de 3 meses. A primeira audiência foi a de conciliação. Então, essa audiência ainda não tem árbitro. Elas ainda não, as partes, até esse ponto, ainda não escolheram árbitros. Porque a gente faz uma primeira audiência de conciliação e tenta o acordo ali. Se tiver o acordo, a gente para por ali, certo? Aí vão pagar só as custas, tá? Se não tiver acordo, a gente abre prazo para que elas possam indicar árbitro ou árbitros, certo? Como eu já falei, no valor de causa de 2 milhões, o ideal são 3 árbitros, mas elas escolheram um árbitro só. Não teve acordo, foi uma sentença condenatória, o árbitro atendeu em parte esses pedidos dos franqueados. Como não teve acordo, foi uma sentença condenatória, como quase toda sentença condenatória, as duas partes saíram tristes. Elas não gostaram. O que perdeu, achou que não deveria perder, e o que ganhou, achou que ganhou pouco. Por isso que a gente sempre fala, o ideal é um acordo. É a gente mediar, conciliar e fazer um bom acordo. Certo? Porque seja sentença arbitral ou seja sentença judicial, condenatória, geralmente as duas partes saem insatisfeitas, né? Na arbitragem também é assim. Então, o ideal é que o árbitro não prolague sentença condenatória, e sim sentença homologatória de acordo, né? Mas não teve acordo nesse caso. Arbitragem, justiça rápida e eficiente, justiça arbitral, um novo caminho. Agora vamos entrar na mediação. Ok? Eu tenho tempo? Tem tempo, né? Então tá, vamos lá. O que é mediação?
Considera-se, só um pouquinho, gente, alguma dúvida sobre essa parte? Não, depois a gente abre para... Então tá, no final a gente abre para perguntas, tá bom? O que é mediação? Considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório, que é escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Esse conceito, né, foi tirado da Lei 13.140, artigo 1º, parágrafo único. Ou seja, é o conceito da própria lei. Então, eu acho que é por aí mesmo. Eu sou atrevido, fiz um conceito meu. Tá? Esse é meu. Esse atrevimento da minha parte. O que é mediação, no meu ponto de vista? Procedimento adequado de solução de conflitos, né, embasado na Lei 13.140 de 2015, onde o terceiro neutro, mediador, usando de técnicas e ferramentas adequadas, reconstrói ou tenta reconstruir a ponte da comunicação entre duas ou mais pessoas, né, em que um dado momento foi destruída. O papel principal do mediador é exatamente esse, reconstruir aquela ponte da comunicação. Né? O Chacrinha, saudoso Chacrinha, já falava, né? Quem não comunica, se trombica, não é? Então, se a gente conseguir, se o mediador conseguir que aquelas partes voltem a se comunicar, a falar uma com a outra e a se ouvirem, 90% está resolvido. 90%. Né? Pela minha experiência como mediador, 90%. O problema de um conflito entre duas ou mais partes é que elas não se ouvem mais. Elas não se escutam mais. Nós temos o MESH, que é Método Alternativo de Solução de Controvérsia, que é mediação, conciliação e arbitragem. Né? Nós temos outros MASC também, mas esses são os três principais. Então, agora estamos na mediação. Envolve um terceiro, neutro e imparcial, o mediador. O que o mediador faz? Ele faz uma negociação canalizada para reconstruir aquela ponte da comunicação que foi destruída, certo? Ele não propõe soluções às partes, diferente da conciliação. Essa é uma diferença básica entre a mediação e a conciliação. Na mediação, o mediador, ele não propõe soluções. Essas soluções, ou essa solução, pode ser uma só, pode ser várias, né? Elas têm que emergir das próprias partes. Para isso, né, ele vai usar várias técnicas para que essas partes cheguem a esse acordo. Então, ele não propõe soluções, diferente do conciliador. O conciliador, ele vai propor soluções, uma ou várias soluções. Você vai falar, não, por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem aquilo? Esse é o papel do conciliador. Tá? O mediador, ele vai levantar reais interesses e necessidades das partes. São duas coisas diferentes, interesses e necessidade. Então, a gente tem que levantar os interesses e a necessidade, né, daquele pai. Tá, você quer a guarda, mas você tem tempo? Né, como é que vai ser isso? Né? Você vai poder levar na escola, né, buscar? Né, como é que vai ser? Você vai ter como cuidar desse filho? Como é que funciona isso? Então, o mediador trabalha com possibilidades. Tá? Ele trabalha fazendo perguntas e ele ouve mais do que fala. Ferramentas da mediação. Nós temos várias ferramentas, né? Eu estou passando aqui, gente, rapidamente, porque eu não tenho muito tempo, tá? Ferramentas. Nós temos a recontextualização, tá? Audição de propostas implícitas. Esse é o principal papel do mediador. As partes, o tempo todo, elas fazem propostas implícitas, né? Sabe? E o mediador tem que
emergir, fazer emergir essas propostas, essas ideias dessas partes. Porque, como eu falei para vocês, quando as partes estão numa briga, conflito, né, elas não se ouvem mais. Então, quando uma fala, a outra não ouve, né, ela se tranca. Por isso que o mediador, o tempo todo, ele repete o que as partes falam, entendeu? Mas ele não vai repetir com as mesmas palavras. Ele vai traduzir o que uma parte falou para que a outra entenda. Quando a parte fala, a outra não ouve, mas quando o mediador fala, a parte ouve. Ah, tá, entendi, foi isso que ela quis dizer? Ah, tá. É mais ou menos por aí, né? Por que ela já não falou logo? Tá, mas ela está falando isso há 3, 4 anos. Ela está falando isso há 3, 4 anos. E a parte nunca ouviu. Uma vez foi lá com a gente de mediação, do mediador. Não, ela está querendo, né, falar, dizer isso, isso e isso. Ah, é? Por que ela não falou logo? Ela está tentando falar, só que não tinha escuta. É a escuta ativa que a gente chama. Certo? Então a gente tem afago, certo? Reforço positivo, silêncio, sessões individuais, isso é muito importante em uma mediação, sessões individuais, que o mediador senta sozinho com uma das partes, tá? Ele pode fazer isso, né? O árbitro não, tá? Isso é na mediação. Por quê? Porque o árbitro, ele decide, certo? Ele tem poder decisório. O árbitro tem poder decisório, o mediador não. Então ele pode sentar individualmente com cada parte, tá? Troca de papéis, isso é importante também. O que você faria, né, se você estivesse no lugar dele? Tá? Geralmente essa troca de papéis ela é feita na sessão individual. Porque se você fizer uma troca de papéis, né, na sessão conjunta, ela vai falar, sabe, se eu estivesse no lugar dela, né, faria, né, o que ele quer que ela faça. Claro que ele vai falar isso. Mas na sessão individual, geralmente não. Ele se coloca no lugar da pessoa, porque ele está tranquilo ali, né? Ele sabe que ela não está ouvindo, que ela... Né? Geração de opções, normalização, organização de questões, enfoque prospectivo, teste de realidade, isso é importantíssimo também, que muitas vezes, né, o papel do mediador é colocar o pé das partes, ou de uma delas, no chão de novo, porque elas tendem a ficar na lua, tá? Apresentar perguntas orientadas para soluções. Parece fácil, mas não é tão fácil, porque você não pode fazer perguntas de curiosidade, só se você está curioso, porque você é mediador, você é ser humano. Muitas vezes você tem curiosidades, que são só curiosidades. Então você tem que fazer perguntas, né, orientadas para a solução, para que elas consigam escutar aquilo e ter ideias para solucionar aquela lide. Etapas do processo de mediação. Pré-mediação, discurso ou declaração de abertura. Isso aqui é muito importante, porque você vai passar para aquelas partes o passo a passo, as normas daquela arbitragem, até para ver se elas vão querer, arbitragem não, desculpa, mediação, até para ver se elas vão querer mediar ou não. Porque a mediação, né, diferente da arbitragem, ela é totalmente voluntária. Você sai a qualquer momento, se você quiser. Né? Você está no meio de uma mediação. Se você acha que não quer mediar mais e tudo, você fala, não quero mais, a gente para por aqui e acabou, parou. Tá? A outra parte, na arbitragem, não. Você tem um compromisso ali de ir até o final. Se você sair, você vai ser julgado à revelia. Na arbitragem, mediação não. Mediação você sai a hora que quiser. Relato das histórias. Depois que as partes falam, contam, vamos botar assim, o lado dela da história, né, o mediador, ele vai traduzir aquilo para a outra parte ouvir, porque quando ela está falando, né, lembra que eu falei, quando uma parte fala, a outra não escuta. Quando o mediador traduz, ele faz aquele relato, bom, fulano, pelo que eu entendi, né, você quis dizer isso, isso e isso. Não é só resumir o que ela falou, é traduzir
para que a outra parte possa ouvir e entender o que aquela parte está sentindo, o que ela quer. Construção, ampliação e negociação de alternativas, fechamento do processo, avaliação do processo. Esse fechamento pode ser com ou sem acordo. Tá? Muitas vezes a gente tem um acordo, né? Muitas vezes não tem um acordo. Isso aqui funciona tanto para uma mediação judicial como para uma privada também, mediação privada. Tá? Eu gosto muito desse parágrafo aqui, que eu acho que ele traduz bem o que é a arbitragem. Isso foi falado por Platão há mais ou menos 300 anos antes de Cristo. Que os juízes sejam aqueles que o demandante, né, e o demandado tenham eleito. E que o nome de árbitros convém mais que o nome de juízes. Que o mais sagrado dos tribunais seja aquele em que as partes tenham criado e eleito, tá, de comum acordo. Então, o que é isso? Arbitragem. Né? Porque quando você entra com um processo judicial, você não pode escolher o juiz. Certo? Ele vai ser um juiz sorteado, né? E na arbitragem você pode. Você pode escolher o seu juiz, que o nome de árbitro convém mais do que o nome de juiz, né? Bom, gente, para um Brasil mais justo, menos desigual, né? Para isso que a gente está aí, para isso que nós fomos criados, a 8ª Câmara Arbitral foi inaugurada, criada para tentar colocar um Brasil mais justo, menos desigual, tá? Tá meus contatos aqui, estou à disposição de todos e agora a gente vai abrir para perguntas, não é isso, doutor Vitor? Tá, agradeço a todos, tá?